Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto que se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, entre os versos 13 e 18. Do 13 ao 18. Nós vamos ler esse trecho. É um trecho muito conhecido da Palavra de Deus. Gostaria de refletir sobre alguns aspectos salientados por esse texto aqui. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Paulo, então, preocupado com essa tristeza manifestada pelos irmãos da igreja de Tessalônica em relação àqueles que eles perderam, seus entes queridos, seus amigos, seus irmãos queridos, mais próximos, perderam para a morte. Paulo se refere a esses como aqueles que dormem, né? Paulo, então, preocupado com o aspecto emocional desses irmãos, é que ele vai exortá-los a manter a esperança viva. Por quê? Aí ele diz aqui, verso 15. Pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo chama a atenção dos membros da igreja de Tessalônica para manterem viva a esperança com relação a esses que já morreram, que já não estavam entre eles, porque eles voltarão à vida. Ou seja, a primeira ação de Jesus quando ele voltar será o quê? Ressuscitar todos estes que já dormiram, crendo nele, desde Adão até os últimos dias. Então, Paulo está exortando os crentes de Tessalônica, evidentemente, por tabela, ele nos exorta também, a permanecermos esperançosos, porque é promessa de Deus de trazer à vida novamente todos esses que já morreram crendo em Cristo. E qual é o fato? Qual é aquilo que vai determinar que essa promessa de Deus se cumprirá? Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o fato que faz com que a ressurreição dos justos, aqueles que estão dormindo em Cristo, que já morreram em Cristo, desde Adão até os nossos dias, é certa, é algo seguro. É algo seguro. Olha, Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou. Então, este é o fato histórico no qual vocês devem fundamentar a vossa crença e esperança de que todos esses entes queridos, amigos e irmãos queridos que já morreram, que estão dormindo em Cristo, vocês podem ter a certeza de que eles voltarão à vida. E a primeira ação de Jesus será trazê-los à vida, e quando eles voltarem à vida, já voltarão à vida, ou seja, serão ressuscitados de modo glorioso. Não voltarão à vida do modo como desceram às sepulturas. Muitos em estado já de velhice avançada, decrépitos, né, enrugados, né, com as marcas do tempo já bem avançadas. Não, ressuscitarão gloriosos, lindos, maravilhosos. Olha só que coisa maravilhosa pensar nisso, né? Você que perdeu um ente querido, mas que você tem a certeza de que esse ente querido, esse amigo, esse irmão morreu na fé, morreu na esperança da volta gloriosa de Jesus, você pode ter certeza. Nós voltaremos a vê-los e vê-los de um modo muito diferente, né? Eles voltarão à vida de modo maravilhosamente transformados, lindos, né? Belos e belas de Jesus, né? Que coisa maravilhosa isso.
Paulo, então, ele procura exortar os crentes em Tessalônica para esse fato. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Meus queridos, é um texto de consolação, né? Paulo escreve aqui. Nem tanto de exortação, mas muito mais de consolação do que de exortação. Consolem uns aos outros com estas palavras. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai trazer de volta os nossos entes queridos que já morreram crendo nele. Tem essa esperança. E por que eu posso ter essa esperança como algo firme, como algo concreto, algo que se concretizará no tempo e na história? Jesus morreu e ressuscitou. É esse o fato, o dado, esse é o ponto sobre o qual nós devemos fundamentar a nossa esperança. Jesus morreu e ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, pode ter certeza de que os nossos entes queridos, e até mesmo nós, se passarmos pela morte natural, crendo em Cristo, nós voltaremos à vida por ocasião da volta de Jesus a este mundo. Um outro fato interessante é que Paulo diz aqui que nós, juntamente com os mortos ressurretos, Paulo diz em outro lugar que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, né? Nós os que permanecermos vivos até a volta dele. E juntamente com esses ressurretos, vamos encontrar o Senhor nos ares. Jesus, na sua segunda vinda, não pisará na terra. Nós vamos encontrá-lo nos ares. Esse arrebatamento é visível. É visível, não tem nada de secreto nele. O próprio Cristo diz que ele voltará com poder e glória. Né? Fazendo menção a esse aspecto da visibilidade da sua volta, ele diz, olha, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Acentuando o quê? Procurando enfatizar o quê? O poder e a glória com os quais ele voltará. Né? Os anjos tocando trombeta. Aqui mesmo, na ressurreição dos mortos, por ocasião da sua vinda, ele dará a ordem, e os anjos, ao toque de trombeta, vão chamar os mortos à vida. Vão chamar os mortos à vida, já glorificados. Portanto, será uma apoteose cristã, uma apoteose de Cristo a sua vinda. Não tem nada de secreto nisso. Um espetáculo glorioso, talvez o maior espetáculo da terra, será a volta de Jesus. Não tem nada de mistério nisso. O Apocalipse diz, todo olho verá. Então, eu não estou aqui querendo criticar os irmãos, veja, que eu estou considerando como irmãos, todos esses que aceitam ainda a doutrina do arrebatamento secreto. Eu lhes digo com muita calma, com muita tranquilidade no meu coração, que isso é fruto de uma interpretação errônea, né? Estando, como disse lá Jesus em Mateus 24, estando uma no campo, uma será tomada, a outra será deixada. Estando dois no terraço, um será tomado, o outro será deixado. Estando dois no moinho, um será tomado, o outro será deixado. Sabe, você não pode interpretar isso de forma literal e como se isso significasse o seguinte, essa volta se dará de modo secreto. Né? Um será levado, o outro será deixado. Isso não significa, o Jesus não quer enfatizar aqui o aspecto da invisibilidade. Ele quer salientar o aspecto da imprevisibilidade da sua volta. Ou seja, ele deixa claro que é num momento em que as pessoas não esperam que ele volte, que ele vai voltar. Ele diz isso em Mateus. Mateus capítulo 24. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia de Genebra, que já está aqui na página. Veja, Mateus 24, verso 44, ele diz, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus não quer salientar um aspecto de invisibilidade da sua volta. Ele está salientando o aspecto da imprevisibilidade, né? Ou seja, ninguém sabe o dia e a hora da sua volta. Então, nós temos que vigiar, temos que estar apercebidos. Porque a hora em que nós cuidaremos que ele não venha, é a hora que ele vem. Então, esse é o aspecto salientado por Cristo. Cristo não quer salientar aqui, com esse negócio de um será tomado, levado, outro será deixado, uma suposta invisibilidade da sua volta. Pelo contrário, ele diz, aqui mesmo em Mateus 24, que
a sua vinda será com poder e glória. Então, gente, eu estou exortando vocês a repensarem essa questão do arrebatamento secreto. Essa questão do arrebatamento secreto é um engano. É um engano. Então, Paulo aqui em Tessalonicenses procura ressaltar o fato seguinte, olha, Jesus vem e nós vamos encontrá-los. Vamos encontrá-lo nos céus, juntamente com os mortos ressurretos. Jesus não vai tocar nesse chão. Por que é importante você estar consciente disso, desse pequeno detalhe que eu acabei de citar aqui agora? Olha, Jesus, quando voltar agora pela segunda vez, ele não vai tocar o chão desse planeta. Por que é importante você saber disso? Leia comigo, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 em diante. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? Que não acontecerá. O dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse é um texto grave, muito profundo, um texto revelador acerca de muitas coisas. Há algumas coisas para as quais nós precisamos prestar atenção nesse texto. Por que é necessário você entender que quando Jesus voltar a segunda vez, ele não pisará no solo desse planeta? Por quê? Porque como Paulo está dizendo nesse texto aqui, e João lá em Apocalipse 13 vai deixar não tão claro assim, porque ele fala em termos simbólicos, né, tipológicos, João lá no Apocalipse, mas Satanás forjará uma vinda de Jesus. Satanás forjará a vinda de Jesus. Paulo chama esse falso Jesus aqui de homem da iniquidade, filho da perdição, iníquo, que fará sinais, milagres, prodígios, com o propósito de enganar quem? Com o propósito de enganar quem? Esse é um ponto que precisa ser salientado por nós aqui, e você precisa estar consciente disso. Satanás forjará a vinda de Jesus. Mas saiba que Jesus, quando voltar pela segunda vez, com poder e glória, ao toque de trombetas pelos anjos, ressuscitando os mortos, ele não pisará o solo do planeta. Nós iremos encontrar Jesus nos ares, juntamente com todos os ressurretos. Lembre-se disso. É ensino da palavra de Deus. Nesse aspecto eu concordo com a teologia adventista que assim ensina. Agora, eu não vou concordar com a igreja adventista que aplica esse texto aqui a um papa. Porque segundo a igreja adventista, a besta do Apocalipse, a primeira besta, será um papa da igreja católica. Então ela vai dizer que, o que Paulo está dizendo aqui, olha, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A igreja vai dizer que esse homem da iniquidade, filho da perdição aqui, a quem Paulo se refere, será um papa. E essa apostasia, ela foi concretizada com a existência da Igreja Católica. Então, nesse aspecto, eu não posso concordar com a teologia adventista. Eu não posso concordar com a teologia adventista porque Paulo, quando se refere a essa apostasia aqui, ele não tem em mente uma religião. Ele tem em mente a condição de todo um mundo. Mas como? Pera lá, todo mundo é cristão? Não, nem todo mundo é cristão, mas no seio do cristianismo,
daquilo que foi considerado civilização cristã, haverá sim uma apostasia. Haverá sim uma apostasia. Olha, o que é mais grave, nós que vivemos hoje no século XXI, nós que vivemos no ano de 2021, já estamos testemunhando isso. Há lugares onde não se pode declarar que se crê em Deus como verdade absoluta, em Jesus como Salvador, no Espírito Santo como um ser divino que atua na terra representando o próprio Deus. Há lugares onde isso hoje é considerado crença da carochinha, história da carochinha. Há lugares onde você declarar que é cristão, você será marginalizado, rotulado, marcado. Você será marginalizado, né? Você será colocado de escanteio, digamos assim. Nós já estamos vendo essa apostasia em processo. Ela já se iniciou. É numa determinada religião? Não, é no mundo de um modo geral, meus queridos irmãos. É no mundo de um modo geral. A civilização cristã está progressiva e paulatinamente abandonando a ideia de Deus, a verdade absoluta de Deus. É com relação a essa apostasia que Paulo está falando aqui. Aí ele diz aqui, olha só. Vou ler de novo, 3 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, Jesus não voltará sem que antes essa apostasia se manifeste, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição se manifeste. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Veja só, não é o que está acontecendo hoje? Não é o que está acontecendo hoje? O que já começou a acontecer, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui a teologia adventista vai dizer o seguinte, está vendo como aqui tem que se referir a uma determinada igreja, e a igreja aqui é católica? Porque esse homem da iniquidade, filho da perdição, diz aqui que, diz Paulo, que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então ele vai estar dentro da igreja. Então, considerem comigo o seguinte raciocínio. Se, como a igreja adventista afirma, a besta do Apocalipse será um papa, líder da igreja católica, esse santuário de Deus ao qual Paulo se refere aqui, como sendo o lugar onde esse homem da iniquidade, filho da perdição, se manifestará, opondo-se a Deus, deve ser qual igreja? Qual igreja? Que pode ser identificada aqui, segundo a interpretação adventista, como santuário de Deus. Igreja católica. Então quer dizer que a igreja católica é o santuário de Deus na terra. Pare e pense nisso, meu irmão. Especialmente você, adventista, que está me assistindo agora. Você deve estar cheio de ira, muitos, né? Devem estar cheio de ira, me assistindo agora. Deve estar me considerando como um lobo, como um filho do demônio, filho de Satanás, um bandido, mentiroso, um cachorro. Mas analisa isso, segundo o texto bíblico. Esse homem da iniquidade, filho da perdição, diz Paulo que ele estaria a ponto de assentar-se no santuário de Deus. A teologia adventista diz que esse homem da iniquidade, filho da perdição, será um papa, ou seja, a própria besta. Se ele se assenta no santuário de Deus para se opor a Deus, que santuário é esse? Se ele é um papa, se ele é a besta, ele é um papa. É a igreja católica. Então a igreja católica é o santuário de Deus da terra. Como é que eu entendo isso aqui, essa questão do santuário de Deus? Veja, eu entendo isso de forma tipológica, porque nem tudo que Paulo escreveu aqui está escrito, expressado de forma clara e categórica, direta. Não. Muito do que Paulo escreve, ele escreve em termos figurativos, em termos tipológicos, simbólicos, metafóricos, alegóricos. A própria questão da morte, ele chama os mortos como aqueles que ele considera os mortos como aqueles que dormem, né? Ou seja, o sono é uma metáfora para os mortos. O santuário de Deus aqui eu entendo como uma metáfora, mas metáfora de quê?
Alguém pode perguntar, de quê? Do mundo que se apresenta para o mundo como cristão. O santuário de Deus aqui, na minha modesta opinião, não vou brigar com você que pensa diferentemente de mim, é o mundo cristão. E aí, veja, é o mundo cristão, mas que é povoado por cristãos verdadeiros e cristãos falsos. É o mundo cristão de um modo geral. É nesse mundo cristão, de um modo geral, que o iníquo, o homem da iniquidade, filho da perdição, agirá. Agirá. Satanás, ele forja uma vinda de Jesus para fazer com que esse mundo cristão creia que esse iníquo, homem da iniquidade, filho da perdição, é o próprio Jesus. E para isso ele produz através desse iníquo prodígios, milagres e sinais para enganá-los. Vocês estão entendendo? Veja, Satanás ele não tem nenhuma intenção de enganar aqueles que já lhe pertencem. São dele. Agora, ele quer o quê? Ele está interessado em destruir a quem? É Jesus, é o cristianismo. É a igreja de Deus. Veja, quando eu digo igreja, não é uma denominação. É a igreja povo de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, o santuário de Deus, veja, não pode ser aqui aplicado, como faz a teologia adventista enganosamente, como sendo uma determinada denominação religiosa, ou seja, a igreja católica. Paulo está fazendo referência a todo um contexto mais amplo. É o mundo cristão. Por que o mundo cristão? Porque o próprio Paulo diz o seguinte, olha, nós somos templos de Deus. Eu não sou templo de Deus sozinho. Agora, com outros irmãos, junto comigo, nós somos templo de Deus. Paulo deixa claro isso em Coríntios. Jesus deixou claro o seguinte, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aos olhos de Deus, o que é necessário para se formar um santuário de Deus, uma igreja de Deus, um templo de Deus aqui na terra? No mínimo 2. Esse é o número mínimo para se formar um santuário, um templo, uma igreja de Deus aqui na terra. No mínimo 2. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, eu, com no mínimo mais um, sou o templo de Deus, sou o santuário de Deus. Não sou o santuário de Deus sozinho. Sou o santuário de Deus em comunhão com demais irmãos. E nós juntos formamos o santuário de Deus. Somos templo de Deus, somos casa de Deus, como diz o escritor da carta aos Hebreus. Casa de Deus na terra. Então, quando Paulo afirma que esse homem da iniquidade, filho da perdição, estaria a ponto de assentar-se no santuário de Deus para se opor ao próprio Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, eu entendo isso como sendo o mundo cristão. Esse mundo cristão que já está passando, já está produzindo o quê? Uma apostasia. Apostasia em relação a quê? A uma determinada doutrina? Como vai afirmar a igreja adventista? Dando foco à questão do sábado? Não, meus queridos irmãos, isso é medíocre, isso é patético pensar assim. A apostasia é em relação à própria crença de Deus. O próprio texto deixa isso claro. Esse homem da iniquidade, filho da perdição, ele se levanta contra tudo, diz aqui o texto. Olha, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele se opõe a tudo, tudo. Não é em relação a uma doutrina específica. Ele se levanta contra a verdade absoluta de Deus, de que Deus existe, Deus é o Criador, Deus é o próprio Salvador. Esse homem da iniquidade, filho da perdição, ele se levanta contra esta verdade absoluta, gente. E quem é que sustenta essa verdade absoluta? Não é o mundo cristão? Não é o mundo ímpio, é o mundo cristão. Esse mundo cristão, ele é reconhecido aqui por Paulo como o próprio santuário de Deus. Agora, no santuário de Deus, aqui na terra, há cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Há trigo e há joio. Há virgens sábias, mas também há virgens nécias ou loucas. Estão no seio do cristianismo todos esses. O trigo, aliás, o joio, a árvore má, as virgens nécias. Estão todos no seio do cristianismo. Lobos em pele de ovelhas, estão todos no seio do cristianismo.
Satanás, ele tem interesse no mundo cristão, ele não tem nenhum interesse no mundo ímpio, porque o mundo ímpio já lhe pertence. É no seio daquilo que o mundo vê como cristão que Satanás tem interesse. Olha só, Paulo continua aqui no verso 5. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Esse homem da iniquidade, filho da perdição, ele tem um tempo no qual já está estabelecido que ele deve ser manifestado, ele deve se revelar. Quem foi que estabeleceu esse tempo? Ora, quem é o Senhor do tempo? Quem é o Senhor do tempo? Não é Deus? É Deus. Já está tudo agendado, meus queridos irmãos. Tudo está agendado. Não se esqueçam disso. Deus agendou todas as coisas. Já pré-ordenou todas as coisas. Tudo tem que acontecer no seu devido tempo. Isso faz de nós marionetezinhas, bonequinhos, robotizados nas mãos de um Deus caprichoso? Não, claro que não. Isso é bobagem, isso é outra bobagem. Verso 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade já opera. Opera desde quando? Desde o Éden. Mistério da iniquidade já opera desde o Éden. Por que mistério da iniquidade? Porque ninguém pode explicar por que o pecado existe. Não há uma explicação plausível para explicar a existência do pecado, ou a existência do próprio mal, porque Deus é um Deus bom. Deus é um Deus justo, um Deus de amor. Por que Paulo, então, chama o mistério da iniquidade, o mistério do pecado? Porque o pecado é um mistério mesmo. Ele está para muito além da nossa compreensão. Nós não temos condições de explicar isso, de detalhar isso, todas as razões, todos os porquês, todos os paraquês do pecado. É mistério da iniquidade, já opera. Opera desde quando? Desde o Éden. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, tem alguém detendo a manifestação do iníquo, que será obra de Satanás. Tem alguém detendo isso. Em nome de quem esse alguém está detendo isso? Em nome de Deus, óbvio. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do mundo. Deus é o Senhor do universo. Império e soberania pertencem a Deus somente. Verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Esse iníquo não é o próprio Satanás. Ele virá, ele surgirá como produto da ação de Satanás, mas ele não é o próprio Satanás. Por quê? Porque Jesus matará esse iníquo com a manifestação da sua vinda, o sopro da sua boca. O iníquo morrerá por ocasião da volta de Jesus. Esse iníquo é quem, na minha modesta opinião? É o falso Jesus. É um falso Jesus. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, está vendo? O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Quem é que urde tudo isso? Quem é que constrói esse cenário fictício, falso? Quem é que traz essa personagem falsa, esse falso Jesus à Terra? E através dele faz o quê? Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Poder, sinais, prodígios da mentira. Milagres, sinais serão realizados. João no Apocalipse diz que até fogo esse iníquo fará descer do céu à terra para enganar. Veja a seriedade e a gravidade disso. Esse iníquo é o falso Jesus, meus irmãos. É um falso Jesus. Ele fará milagres entre quem? No seio daqueles que ele considera o quê? Cristãos. Agora, a ironia é, ele faz sinais no seio do cristianismo, santuário de Deus, porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Olha a ironia. É interessante isso, não é? É muito interessante isso. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja, todo o engano de justiça aos que estão perecendo. Quem é que será enganado por esse falso Jesus? Todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses que serão enganados e que se apresentarão para o mundo como cristãos, são só cristãos
de boca. Não são cristãos verdadeiros. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nunca reconheceram que a salvação deles se deu por conta única e exclusivamente da justiça de Cristo. Da justiça de Cristo. Nunca reconheceram isso. As verdades expressas pelo Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho verdadeiro. Nunca acolheram essa verdade. Esses serão enganados. Que mais diz o texto? É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Quem que envia a operação do erro para que esses creiam na mentira? O próprio Deus. Então, para lá, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Satanás forjará a vinda de um falso Jesus, que fará milagres, sinais, prodígios de mentira. Vai fazer até fogo descer do céu à terra. Para enganar quem? Enganar esses que nunca acolheram o amor da verdade para serem salvos. E diz mais aqui, verso 11. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Não creram na verdade, não acolheram a verdade, receberão de Deus a mentira. Então quer dizer que Deus está por trás de tudo? É óbvio que sim, Deus é soberano. Quem que envia então através de Satanás e desse Nico a operação do erro? Para que esses falsos creiam na mentira? Quem é que envia? Em última instância, Deus. Deus lhes envia a operação do erro. Isso é chocante para muitos? É chocante para muitos, porque muitos têm uma imagem equivocada acerca de Deus. Uma imagem equivocada acerca da santidade de Deus, do caráter, da personalidade do próprio Deus. Muitos têm uma imagem mística, uma imagem infantil, ridícula, míope, medíocre a respeito de Deus. Muitos querem delimitar o raio de ação do próprio Deus. Muitos querem dizer, inclusive os adventistas, eles dizem, não, Deus não pode ser isso, Deus não pode fazer aquilo, porque senão Deus não seria isso, Deus não seria amor, Deus não seria justiça. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vai enviar a operação do erro para que todos esses falsos, esses joios, essas árvores más, essas virgens nécias, creiam na mentira. Satanás não pode fazer nada se Deus não lhe autorizar. Num certo sentido, Satanás é servo de Deus, o nosso Deus. Satanás não pode fazer nada se Deus não lhe autorizar. Inclusive a manifestação do iníquo, que é projeto de Satanás, só se dará quando Deus autorizar a sua manifestação, no devido tempo. Quem é o Senhor do tempo? Deus. Então, não se assustem, não fiquem chocados com isso aqui, porque isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, verso 12, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Cristãos, entre aspas, que tiveram prazer na injustiça. Não da justiça divina, mas na injustiça. Em tudo aquilo que para eles era justiça, mas na verdade para Deus era injustiça. Tiveram prazer na injustiça, não na justiça de Deus, que se manifesta no seio da sua igreja por meio da justiça de Cristo. Nós somos salvos por causa da justiça de Deus manifestada na pessoa de Cristo. É a justiça de Cristo que nos salva. Tudo o que nós colocarmos no lugar da justiça de Deus manifesta na pessoa de Cristo é injustiça. Tudo que nós tentarmos colocar no lugar da justiça de Cristo, como é aquilo que nos salva, é injustiça. Se eu, enquanto crente, se você, enquanto crente, não crer que a justiça de Deus se manifesta em Cristo, e é ela que te salva, não importa no que você creia, não importa o que você faça, você pode ser enquadrado dentre esses aqui que têm prazer na injustiça.
Se você afirma que para ser selado e que, portanto, para ser salvo, você é obrigado a guardar o sétimo dia da semana, porque o sétimo dia da semana vai dizer a sua teologia, é o selo de Deus, você está colocando algo no lugar da justiça de Cristo, que é a única coisa que te salva, e você está manifestando prazer na injustiça. Isso para Deus é injusto. Nada e ninguém pode ser colocado no lugar da justiça de Deus manifesta na pessoa de Cristo, porque foi com a justiça de Cristo que nós fomos favorecidos com a justificação e a glorificação de Deus, ou seja, com a salvação. Nós só somos salvos de acordo com a justiça de Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É com a justiça desse Cristo maravilhoso que nós somos salvos. Se você colocar qualquer coisa no lugar dessa justiça de Cristo que te salva, você pode ser enquadrado dentre esses que têm prazer na injustiça. Preste muita atenção nisso, meu irmão. Isso que eu estou mostrando para você é palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que eu creio em alguns aspectos daquilo que a Igreja Adventista propõe como verdade para o mundo, tem muitos outros aspectos nos quais eu não posso crer. Porque vão de encontro à palavra, ou seja, se chocam com a palavra. Não vão ao encontro da palavra, que é diferente de ir de encontro à palavra. Ir de encontro é se chocar. Bumba! Ir ao encontro, não. Ir ao encontro é concordar, é estar em harmonia com a palavra de Deus. Muito daquilo que a teologia adventista professa como sendo verdade é mentira. E não vai ao encontro da palavra, vai de encontro com a palavra. Se choca com a palavra. Preste bem atenção nisso, meu querido irmão. Preste bem atenção nisso. Mais uma vez eu repito, encerrando esse vídeo. Se tudo no qual você crê pelo menos diminuir a justiça de Deus, que nos alcança enquanto graça de Deus, que nos salva, se você crê em tudo que pelo menos diminua isso, você pode ser caracterizado como aquele que tem prazer na injustiça. Preste bem atenção nisso. Nada do que você faça em nome de Deus, nada do que você deixe de fazer em nome de Deus poderá redundar em justiça para você mesmo. Você não tem poder de produzir justiça diante de Deus. Você não tem esse poder. Preste atenção nisso, meu irmão. Não estou aqui com ódio no meu coração em relação a você que é adventista do sétimo dia. Estou preocupado com você. Quero muito que você abra a sua mente, os seus olhos, seu coração, para a palavra de Deus. Aceite tudo aquilo que vier da Igreja Adventista que está de conformidade com a palavra. Mas o que não está de conformidade com a palavra, rejeite. Ainda que você esteja lá dentro da igreja, rejeite, mas rejeite mesmo. Rejeite mesmo. Aí você pode me dizer assim, irmão, mas a guarda do sábado está de acordo com a palavra. Quando foi que Jesus ordenou a guarda do sábado, meu irmão? Alguém pode dizer, não, mas ele guardava o sábado, como o meu irmão Delício, que me levou para a igreja adventista, já falecido, saudoso Delício. Me dizia, não, Jesus guardava o sábado, Jesus ia à igreja aos sábados. Isso eu não estou discutindo que Jesus frequentava as sinagogas aos sábados. Ele era judeu, tinha que estar na sinagoga mesmo. Eu não estou discutindo isso. Eu estou te perguntando o seguinte, em que lugar da Bíblia, em que lugar do Novo Testamento, veja, em que lugar do Novo Testamento, em que lugar dos Evangelhos
Jesus ordena você a observar, a santificar o 7º dia da semana, sob pena de não ser selado e não receber a salvação. Em que lugar do Novo Testamento você tem isso, meu querido irmão? Se você é uma pessoa, um crente, cuja vida é pautada pela palavra de Deus, presta atenção no que eu estou falando, no que eu estou te perguntando. Em que lugar do Novo Testamento Jesus ordenou clara, direta, categoricamente você a santificar o 7º dia da semana sob pena de não ser selado e perder a sua salvação? Em que lugar? Transfira essa pergunta fazendo referência aos apóstolos agora. Qual dos apóstolos? Quem dentre os apóstolos também ordenou a mesma coisa? Observem o 7º dia da semana, santifiquem o 7º dia da semana, sob pena de não serem selados lá na frente e não receberem salvação. Quem dentre os apóstolos disse isso? Afirmou tal coisa? Quem? Quem? Responda essa pergunta para você, meu irmão. Responda. Isso tem um significado, tem um sentido? É claro que tem. Claro que tem. Você não encontra significado e sentido só naquilo que está expresso, mas você pode encontrar significado e sentido naquilo que não está expresso. Você pode encontrar significado e sentido naquilo que não está revelado, aquilo que está sob a superfície de algo. Está enterrado, não está claro, não está revelado. Então pare e pense nisso, meu irmão. Você que coloca o sábado como sendo a razão de ser da sua vida, a guarda do sábado. Veja, eu já disse e vou repetir de novo. Eu não vejo pecado, eu não vejo erro em você como adventista querer guardar o sábado, santificar o sábado. Eu não vejo isso como erro. O erro está no instante em que você guardar o sábado pensando que com isso você está ganhando o favor de Deus. Pensando que se você não guardar o sábado conforme o mandamento, você não será selado. E, portanto, perderá a sua salvação. O erro está aí. O erro está justamente aí, meu irmão. Pense nisso. Sábado não pode ser substituto da graça de Jesus. O sábado não pode. Nada pode. Nenhuma outra doutrina pode ser substituto ou substituta da justiça de Jesus que nos alcança em forma de graça divina. Graça gratuita, diz Paulo. Paulo tem que ser tautológico, tem que ser redundante ao falar de graça, para deixar bem claro na sua cabeça, no seu coração, que é de graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos salvos. Graça e obras, no que tange a salvação, são conceitos mutuamente excludentes. Um exclui o outro. Não pode haver, no quesito salvação, harmonia entre graça e obras, porque vai dizer Paulo em Romanos 11. Graça e obras não se coadunam, não se harmonizam. Um exclui a outra. Uma exclui a outra. Um conceito, um princípio exclui o outro. São conceitos mutuamente excludentes, graça e obras. Guarda do sábado para se obter selamento e, consequentemente, salvação, é obra humana, irmão. É obra humana. E se é obra humana, é injustiça diante de Deus. A obra humana está manchada. Trapos de imundície são as obras humanas diante de Deus. O profeta diz isso. E quando ele fala isso, trapos de imundícia, ele não está se referindo a obras ímpias, a prática de impiedade. Ele está tratando exclusivamente de prática religiosa. E guarda do sábado é uma dessas obras que Isaías, o profeta, tem em mente quando ele fala, olha, a vossa justiça para Deus é trapo de imundícia, fede. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso. Pense nisso. A verdade do Evangelho, o foco, o centro, o cerne da verdade do Evangelho está na pessoa de Jesus, que substituiu você na cruz. Pense nisso. Acolha esta verdade, você que crê verdadeiramente em Jesus. Não estou dizendo que você
é um falso crente em Jesus, você que é adventista. Eu não estou falando isso, pelo contrário. Estou me dirigindo a você como um crente verdadeiro em Jesus, pressupondo que você seja um crente verdadeiro em Jesus. Então, acolha a verdade do Evangelho. É a justiça de Cristo que te salva, não é a guarda do sábado que te salva, meu irmão, que fará com que você seja selado. Você já foi selado, meu querido. Leia Romanos capítulo 8, especialmente os versos 28 ao 30, depois leia do 31 até o 37 ou do 8, se não me engano, para você ver que nada e nem ninguém poderá te separar do amor de Deus em Cristo. O amor que Deus tem por você em Cristo. Porque você, aos olhos de Deus, você já foi justificado e glorificado, irmão. Você está selado. Você está nas mãos de Deus, disse Jesus em João capítulo 10. Ninguém pode tirar de lá, ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Jesus já te tirou das mãos do valente. Mateus capítulo 12. Ele já foi lá e tirou você das mãos do valente. Tirou você das mãos do maligno. E agora você está nas mãos de Jesus e nas mãos de Deus. De lá ninguém pode te tirar. Acredite nas promessas de Jesus, meu irmão. Acredite na palavra de Jesus. A palavra está aqui. Não acredite em tudo que a teologia adventista diz para você. Faça como os bereanos. Investigue, sonde. Não acredite em tudo que esses pastores adventistas andam dizendo para vocês dos púlpitos, das rádios e das TVs. Não acredite. Não acredite. Nem tudo que a igreja adventista diz é verdade. Desconfie. Desconfie de tudo que a teologia adventista colocar como substituto de Cristo para que você seja salvo. Tudo e qualquer coisa que substitua Cristo no quesito salvação, rejeite. Rejeite peremptoriamente. Rejeite categoricamente. Sem medo. Creia no Evangelho, meu irmão. Evangelho da graça. Na justiça de Cristo que te salva. Creia nessa justiça, meu irmão. Eu rogo uma bênção sobre você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome de Jesus. Amém.